Boa noite, Enir. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Então vamos lá, Amor que eu quero, a começar É, em mim. muito Essa bom, música é linda, né? linda. Bem, ela tem 5 minutos, eu só deixo três e pouquinho. Você tem que começar antes para tocar tudo. Ela é muito linda. Então vamos lá, temos aqui já. Boa noite, Maria José, nossa querida Zezé, Célia Leal, minha amiga. Leida, quanto tempo, como vai? Edilene Abreu, todo dia a gente se fala. A Marlene Branco, como vai, Marlene? Nélia. Elisete, minha amiga, boa noite. Que bom ver você aqui. Maria Araújo, a Edilene eu falei. Helga, minha amiga querida. Edi Luiz, a Edith Magalhães. Oi, Edith. Luiz de Freitas, como vai? Sempre aqui conosco também. Então, meus irmãos, estamos aqui ao vivo pela nossa casa querida e amada Oswaldo Cruz, né? A Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e pelo Terceiro Seu. Hoje nós estamos aqui com a Enir, que vai nos falar sobre a figueira. Peraí, eu sempre, como sempre, né? Eu não lembro. Eu coloco aqui, falo, hoje eu vou lembrar, mas acabo não lembrando. É a Peraí. parábola da figueira Isso, estéril. isso. Eu lembrava da figueira estéreo, mas esqueci da palavra no início, que é a parábola, que a Inês vai nos trazer hoje. Mas antes disso, vou fazer uma leitura. Hoje vai ser do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, e o capítulo é o 148. Então a Joana nos diz: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal, através do qual foram recebidos. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção impugnativa e segue adiante encorajado. Interessante. Então, com essa leitura, com essa abertura dessa música, já com os nossos pensamentos mais elevados, que possamos entrar em contato com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, com os mentores da casa de Oswaldo Cruz, nossos irmãos amados, para que nesta noite possamos ter a permissão de iniciar esse estudo que é feito todos os domingos, e que ele, através da nossa boa vontade e bem-querer, possa trazer para cada um de nós aqui presentes as melhores reflexões para a nossa mente, coração e iniciando a nossa semana. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a Enir para que ela possa, através dos seus estudos, trazer todas essas informações sobre este tema da parábola da figueira. Agradecemos imensamente a presença de todos e que sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Jesus, que assim seja.
Enir, a palavra é sua. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos mais uma vez que foram chegando aí devagarinho. Obrigada, Isso. Patrícia. Você tem slide? Não, hoje não. Tá. Não. Então Obrigada. tá bom. Nada. Nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre a parábola da figueira estéril. Essa parábola, ela foi tratada nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Um pouco diferente algumas questões, mas o conteúdo, a reflexão, a gente vai poder tirar ensinamentos sempre muito proveitosos e profundos a respeito da mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele deseja deixar para todos nós. É importante a gente lembrar que é a mensagem que ele deseja deixar a todos nós, mesmo já tendo passado mais de 21 séculos. Nós vamos ver essa noite que nós temos muitas lições para colher dessa parábola, como de todos os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que está de conformidade com as leis de Deus, ele vara o tempo e permanece sempre imortal. E são assim os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou me utilizar mais do Evangelho de Mateus para a gente tecer um pouco de reflexões, retirar o que for possível de ensinamentos para todos nós. Então, vamos lá, gente. Eu vou ler para vocês a parábola, porque talvez nem todos lembrem da parábola, para que a gente possa fazer algumas reflexões. Diz assim, está lá em Mateus, capítulo 21, versículo de 18 a 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então a gente tem assim uma série de reflexões para fazer, nas quais a gente precisa, sem sombra de dúvida, perguntar onde Jesus estava, qual era o contexto, o que simboliza a figueira para esse povo, o que ele quis dizer. E perguntas que a gente também pode fazer será que Jesus verdadeiramente secou aquela figueira imediatamente? Ou isto é uma linguagem simbólica? É isso que nós vamos fazer alguns comentários aqui essa noite. Num livro de Humberto Roden, que eu gosto muito, intitulado Sabedoria das Parábolas, olha que interessante o que Humberto Roden fala para nós em relação às parábolas. Ele diz assim: toda parábola é incompreensível e paradoxal quando visualizada da perspectiva da inteligência unilateralmente analítica em que se encontra o grosso da humanidade. As parábolas nasceram de uma intuição espiritual e somente dessa altura é que podem ser realmente compreendidas. Então é interessante a colocação do Humberto Roden para a gente, que ele mostra para a gente, se a gente olhar para a parábola de uma forma ou pelo o ângulo da inteligência analítica, que é uma inteligência que compara, faz contrastes, avalia para chegar a um julgamento lógico, a maioria das vezes
a parábola ela vai ser, como ele disse, incompreensível e paradoxal. Então, a gente não vai poder retirar dali basicamente nada, ou muito pouca coisa dessa parábola. Mas, se a gente compreender, se a gente exercer uma compreensão de que as parábolas, elas nascem da intuição espiritual, aí ela ganha uma amplitude muito maior. Em outras palavras, o que Humberto Roden quer deixar para a gente? Ele quer dizer que é de suma importância a gente retirar da letra o espírito. Então, é de suma importância. O que seria retirar da letra o espírito? Um exemplo. Quando Jesus, nessa parábola, falou muitas folhagens, né, porque ele estava passando ali, ele queria comer um figo, e ele chega na figueira e só encontra muitas folhagens. Se a gente pensar assim, tá, Jesus encontrou muitas folhagens, e daí? Né? E daí? O que significa isso? Né? Se a gente olhar só para isso, a gente está vendo, de uma forma analítica, só o elemento exterior, a questão da figueira que estava com folhas. Mas, se a gente olhar com um olhar mais de síntese, com um olhar mais intuitivo, mais espiritualizado, a gente vai considerar que Jesus estava falando de elementos exteriores, mas também, se ele fala de elementos exteriores, ele está mostrando para a gente que existem elementos interiores. Então, ele vai nos levar a uma série de reflexão. Se as folhagens são elementos exteriores, provavelmente o figo deve ser um elemento interior. Então, se a gente olhar as parábolas só de uma forma analítica, a gente vai tirar muito poucas coisas das passagens de Jesus. Ou talvez, em muitos momentos, a gente não vai tirar nada. Mas, se a gente conseguir penetrar o poder de síntese, o quanto Jesus queria deixar mensagens para nós vamos começar a fazer uma série de interpretações. E já que a gente tem que tirar da letra o espírito, eu fui buscar lá, na introdução do livro Consolador, umas palavras de Emmanuel para a gente começar a olhar, principalmente para as parábolas de Jesus, para todos os seus ensinamentos, a gente começar a buscar um olhar um pouco mais abrangente, nós que temos uma dificuldade de termos um pensamento em síntese. Nosso pensamento ele é analítico, mais analítico. Por quê? Porque toda a nossa formação educacional, acadêmica, ela é toda analítica. Então, a gente tem muita dificuldade de ver as coisas de outros ângulos. Então, o Emmanuel, ele fala lá no Consolador que o Espiritismo, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, ele guarda 3 aspectos que são de suma importância. O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. E ele nos leva a uma outra reflexão. Qual desses aspectos é o maior? E aí ele coloca assim: podemos formar ou tomar o espiritismo simbolizando desse modo como um triângulo de forças espirituais. Por que um triângulo? Ciência, filosofia e religião. E ele diz: a ciência e a filosofia vinculam a Terra, está na horizontalidade, essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo agudo, um ângulo divino que nos liga aos céus. Então, a gente precisa dessa perspectiva, a gente precisa olhar para as coisas com esse tríplice aspecto. Então, a gente tem que estar sempre fazendo pergunta diante dos ensinamentos. Como? É uma das perguntas, porque tem um aspecto científico. Como se processa esse ensinamento de Jesus? Por que ele está falando isso? E para que ele está falando isso? Então, esses 3 aspectos é de suma importância toda vez que a gente for olhar para a doutrina dos espíritos, mas também for estudar as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente perguntar: como se deu essa passagem? Por que ela se deu? E para que ela serve? Então a gente tem que já começar a despertar
essa visão, porque a gente não pode olhar para ela só na horizontalidade da vida, de uma forma analítica, mas a gente tem que olhar ela de uma forma intuitiva e espiritual, como nos disse Humberto Roden. Então a gente tem que perguntar: para quê? Para quê? Qual o ensinamento que essa passagem vai dizer? Para quê? Para que essa passagem serve para a minha vida? Começar a extrair ensinamentos disso. Então vamos seguir. Para estudar essa parábola, eu também me utilizei de um outro livro do Wesley Caldeira, chamado Da Manjedoura a Emaús, que é um livro muito bom. E ele fala que essa passagem ela vai ocorrer mais ou menos lá, ocorre num domingo, num mês próximo de abril, onde Jesus estava partindo para Jerusalém. E Jerusalém, que era o caminho, era o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou dar uma pincelada aqui, depois eu vou explicar por quê. Ele era distante, ou ele é distante apenas 3 quilômetros de Betânia. Isso é importante a gente lembrar, porque geralmente quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava em Betânia. Na casa de quem que ele ficava em Betânia? Ele ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãos. Então Jesus estava indo para Jerusalém. E Jesus estava justamente num momento em que ele estava terminando a sua missão aqui na Terra. Estava próximo de Jesus ser julgado e crucificado. Então Jesus estava indo na direção a Jerusalém. E um pouco antes desses acontecimentos, um pouco antes dele ser julgado, condenado nas vias de fato, ocorre justamente esse ensinamento que ele deixa para a gente, que é a parábola da figueira estéril. Muito bem, Jesus estava indo para Jerusalém, antes da cidade dos profetas, ou seja, antes da cidade de Jerusalém, ia aparecendo durante aquele trajeto várias figueiras que ficavam ao caminho. Então, no caminho para Jerusalém, existia um povoado chamado de Betfagé, que literalmente, esse nome dessa cidade, significa casa dos figos que não amadurecem, não maduros. Casa dos figos não maduros. Lugar onde os figos chegavam à etapa do amadurecimento e secavam ainda verdes. Olha que interessante. Então, esse é um dado histórico importante para a gente entender, começar a fazer perguntas. Ora, mas se esse local onde Jesus está passando antes de chegar para Jerusalém, ali onde vai ocorrer o contexto da parábola, né, nesse povoado ali por próximo a Betfagé, ali existem figueiras que os figos nunca chegam a ficar maduros. Como é que Jesus estava procurando ali justamente nessa localidade uma figueira para oferecer ele figos? Então é por isso que é importante a gente começar a entender todo o contexto, o lugar onde está Jesus, aonde ele está passando, aonde se deu essa passagem, para a gente sair daquela linguagem analítica e começar a aprofundar e começar a fazer perguntas em relação a isso, para entender melhor, de uma forma mais aprofundada, o que Jesus quer fazer, queria dizer com aquilo ali. Ao se aproximar de Betfage, Jesus orientou aos seus discípulos a entrarem na aldeia e trazerem uma jumenta e um jumentinho. E que se alguém questionasse a retirada dos animais, que lhe dissessem que o Senhor precisava deles e logo os mandaria de volta. Isso está narrado em Marcos, capítulo 11, versículo 3. Então, é um minuto antes, né, um pouco antes de Jesus, né, ele pegar os jumentinhos e entrar daquela forma, né, em Jerusalém, que a gente sabe que ele entra nesse momento, antes dele ser julgado e crucificado, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então, outra coisa que é importante é que não há dúvidas que Jesus, ele está preparando a entrada dele solene em Jerusalém de conformidade com uma profecia de Zacarias, que está em capítulo 9, versículo 9 a 10, onde Zacarias fala assim, outro dado importante: nunca mais nasça fruto de ti.
Olha que interessante. Então, ele está fazendo tudo de conformidade às profecias, para dizer que ele é o Messias, mas para também puxar para o ensinamento que ele está querendo deixar para a parábola da figueira estéril e para que a gente tenha vários dados para poder interpretar e extrair dali o espírito, tirar da letra o espírito. Então, olha que interessante. Eu disse para vocês que esta parábola da figueira estéril, ela foi narrada nos 3 evangelhos sinóticos, mas que existiam entre elas algumas diferenças. Por exemplo, para Marcos, que isso está lá no capítulo 11, 20, a figueira só foi notada seca no dia seguinte, bem no dia seguinte, quando eles estavam retornando de Jerusalém. Já Mateus, ele já fala que a figueira ela seca imediatamente, no momento, né, exatamente no momento em que Jesus foi lá, foi procurar figo, amaldiçoa ela, segundo a passagem, e ela seca imediatamente. Então, Marcos narra que foi só no dia seguinte. Então, tem aí umas separações, mas no fundo, o ensinamento, a gente vai tirar um grande ensinamento dessa passagem. Então, a passagem, o episódio da figueira sem frutos, que não tem frutos, segundo Wesley Caldeira e outros estudiosos também, ela é uma parábola encenada. Gente, o que é parábola encenada? Parábola encenada é uma forma da gente transmitir uma mensagem por meio de uma encenação teatral. E após essa encenação teatral, ela deixar uma lição moral e espiritual. Então a gente fala assim, então Jesus estava se utilizando de uma linguagem encenada, dessa linguagem teatral, de conformidade com o povo, de conformidade com o povo. Aquele povo se utilizava desse tipo de forma de transmissão de conhecimentos. Não só parábolas, mas eram as parábolas que eles chamavam encenadas. É como se fosse um teatro. Jesus estava encenando naquele momento ali, para deixar uma mensagem. Então, diante de todas essas colocações, a gente já vai avaliando que, na verdade, Jesus não amaldiçoa a figueira, porque a figueira não tinha como dar figos, né? Ela estava num lugar onde ela não iria dar figos, mas então como é que Jesus vai procurar figos numa figueira que ele já sabe e que todos que estão ali, que moram naquela região, já sabem que aquela figueira ela não dá frutos. Então é claro que ele quer deixar para nós um ensinamento. Não representa, da parte de Jesus, não representa um ato irado e impensado. Tipo assim, cheguei lá, fui pegar um fruto na figueira. Ora, bolas, como essa figueira não me dá frutos? Já que você não me dá fruto, também eu vou acabar com você. Não significa isso. Se bem que Jesus tinha poder magnético para tal, mas é claro que ele não tinha nenhum interesse em matar nada, porque toda a passagem de Jesus ele deixa sempre um ensinamento para os seus discípulos e para aqueles que estão ao redor. Então, é claro que Jesus não ia matar, não ia produzir um efeito físico ali para impressionar ninguém, porque Jesus não queria impressionar a ninguém. O que Jesus quer é deixar para todos nós um ensinamento para a gente poder refletir. Então, Jesus estava em Jerusalém, como a gente viu, quando ele ia para Jerusalém, em geral, ele ficava em Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs. Vamos recapitular. E com certeza, uma outra questão, ele não sairia da casa de Lázaro, né, Marta e Maria, eles não deixariam Jesus sair de lá com fome. Então, é claro que Jesus não estava com fome. É óbvio que não estava com fome, né? Então, se ele não estava com fome, mas ele demonstrou na parábola que ele estava com fome, com certeza essa fome não era física, era alguma coisa, era alguma linguagem figurada que Jesus queria passar para a gente, porque tem outras fomes que não são as fomes que o corpo físico poderão me produzir, mas existe também uma fome espiritual.
Então, Jesus estava com uma fome espiritual? Não, não era ele que estava com uma fome espiritual. Ele queria passar algum ensinamento para a gente, não que ele estava com fome, mas falar de uma fome espiritual que iria passar o povo judeu e a humanidade. Com certeza. Era alguma fome que não era dele, mas era uma fome que aquele povo e que a humanidade viria a sentir posteriormente. E a gente vai ver que fome era essa. Vocês me cobrem isso até o final, por favor. Então, é claro que a figueira não podia ter frutos. Uma outra coisa interessante é que quando Jesus chega, a figueira só tinha folhas. E uma outra coisa muito interessante é que as figueiras primeiro produzem frutos e só depois folhas. Então, Jesus sabia isso muito bem, como um bom judeu, é claro que ele sabia disso. Então, quando ele chega perto da figueira, ele vê que a figueira está cheia de folhas. Ora, se a figueira. Não precisa nem chegar perto, viu que a figueira está cheia de folhas, ela não tem frutos, não precisa ir até ela. Porque a produção de folhas se dá depois. Então, mais uma vez, reforça para a gente que Jesus quer deixar uma lição para a gente. Ele vai falar de uma fome espiritual e ele está falando alguma coisa em relação a esse figo que a gente ainda não entendeu, mas que a gente vai começar a entender. Então, ele vê que essa figueira ela está cheia de folhas, mas não tem os frutos, não tem os frutos. Tem folhas, mas não tem frutos. E aí a gente vai ter que entender um pouquinho mais sobre os frutos dessa figueira para a gente entender que fome é essa e que simbolismo é esse que Jesus está utilizando. Muito bem, eu não sei se vocês sabem, mas os figos são flores. Os figos, que muitas de nós gostamos de comer, eu gosto de figo também, os figos são flores. Flores inclusas. Flores inclusas. O que é isso? A figueira, ela produz flores, mas flores para dentro, que eles chamam esse processo de inflorescência. Então, as flores da figueira, elas nascem para dentro e não para fora, como a gente vê muitas plantas, por exemplo, a rosa desabrocha, todas as plantas dão flor para fora. A figueira é o contrário, ela dá flor para dentro. E são destas flores que nascem para dentro que vão gerar o fruto chamado figo. Então, da inflorescência vai nascer a infrutescência. Ou seja, do processo da inflorescência, da flor nascer e desabrochar para dentro, vai gerar o fruto que nós gostamos tanto de comer, que é o figo. Então, simbolicamente, o que a gente está vendo aqui? Que o figo é um fruto que tudo ocorre para dentro. Toda a sua produção, toda a produção dessa árvore chamada figueira ocorre para dentro. Por quê? Suas flores são para dentro. E seus frutos são de que forma? Nasce da inflorescência, de um processo que nasceu de dentro. Então, Jesus está mostrando para a gente que tudo ocorre no figo dentro. E aí ele chega um minuto em que a figueira está cheia de flores. A figueira está acontecendo tudo para fora, está exteriorizando. Está num período de exteriorização, porque as folhas dela são para fora, são à vista de todos nós. E o que ele está buscando? Ele está buscando interiorização. Ele está buscando alguma coisa que ocorre de dentro. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender aí para vocês. Jesus sabe que quando o figo está em folhas, ele está num processo de exteriorização e que o fruto já acabou. Então, quando ele chega na figueira, ele já sabe que não vai ter frutos. E que seu fruto é fruto de todo um processo que ocorre interiormente. Então, que simbolismo nós poderíamos tirar? É claro que Jesus está falando de exterioridades e interiorizações. Lembra quando eu falei para vocês da gente ampliar um processo, sair de uma visão analítica e aprofundar as questões? Então, Jesus estava naqueles momentos
mostrando alguma coisa para a gente entre as relações das exterioridades e da interiorização. E claro que se Jesus estava falando isso, era um simbolismo, ele estava falando da gente, provavelmente desse próprio povo, com certeza absoluta. Porque para aqueles que não sabem, o figo, ele representa o povo de Israel. Então é claro que em primeira mão, Jesus está mandando um recado, uma informação, um ensinamento para o povo de Israel, que quando ele vai buscar os frutos, ele já não encontra mais nada, ele só encontra os processos de exteriorizações. Então ele está mandando um recado para essa nação, que essa nação está vivendo de forma muito exterior, só para as coisas do mundo exterior. E a gente sabe que esse recado ele está sendo direcionado especificamente para os representantes do povo de Israel, para os doutores da lei, que eram os representantes políticos e também religiosos, porque a forma de governo daquele povo era uma forma teocrática. Então, ele está mandando um recado específico, inicialmente, para todo aquele povo. Então, ele está dizendo que aquele povo, né, que deveria estar aproveitando tudo que ele recebeu, porque a gente sabe que esta nação, a nação judia, ela recebeu uma missão de ensinar, de passar, de vivenciar a ideia de um Deus único. Mas era um povo que ficou totalmente fechado sobre si mesmo e abandonou a sua missão, porque a sua missão não era revelar essa informação, provar, vivenciar ela só dentro de uma raça, de uma comunidade, mas era levar toda esta informação para todos os pontos da Terra. Essa era a sua missão, porque isso seria de suma importância no processo da evolução do pensamento religioso. Então, Jesus estava dizendo, mandando um recado que eles estavam falhos dessa missão, que eles estavam vivendo só das coisas exteriores, e que mais tarde eles sofreriam fome das coisas interiores, que a gente vai ver mais um pouco para frente. Se a gente pegar esse ensinamento de Jesus, da parábola, e trouxer esse ensinamento para o século XXI, a gente hoje poderia estar dizendo assim, Jesus está falando da seguinte temática, do parecer ser e do parecer ter e do parecer ser. Porque a gente vive dentro de uma sociedade em que o ser, né, que deveria ser, que é fruto de uma construção interna e real, hoje está sendo substituído pelo parecer ter, que é uma construção de fachada, que é uma máscara. A humanidade está vivendo muito esse momento, já há algum tempo, né? Que a gente está vivendo dentro de uma sociedade que está vivendo com esses valores. Todo mundo parece ser ou vive no parecer ter, mas ninguém vive a sua própria realidade. A gente está vivendo dentro de um contexto social muito mascarado. Mais ou menos isso seria também uma informação, um ensinamento que Jesus está falando para a gente. Não seja como aquela figueira que está vivendo só de exteriorizações, mas procure enflorescer e enfrutecer. Porque o figo é isso, é enflorescer e enfrutecer. Trabalhar com as coisas interiores, com o ser, que aí sim você vai ter bagagem. Você vai ter uma bagagem real interna que vai te dar sustentação para todas as coisas que externamente puderem te afetar. Então, em outra linguagem, se a gente for trazer isso para o século XXI, seria mais ou menos isso. Então, a gente já vai entendendo qual era a fome de Jesus. A fome não era dele, mas ele estava mostrando que nós ficaríamos esfaimados. Por quê? Porque a gente estava vivendo só das coisas externas e estava esquecendo de fazer uma construção interna que é a única que lhe dá uma base sólida e real para viver as intempéries desse mundo que nós vivemos, nessa dimensão material, que é uma dimensão onde tudo é passageiro, onde tudo é cíclico, uma dimensão que, portanto, por ser tudo passageiro e cíclico,
está sempre nos promovendo algum nível de dor. Então, Jesus já estava dando uma lição para a gente ali, com a questão da infrutescência e da inflorescência do figo. Não tem figo. Está com fome, vou buscar figo, mas não tem figo. Por quê? Porque vivemos só das coisas exteriores e não temos aquilo que verdadeiramente pode saciar a nossa alma, que são as coisas espirituais. E são as coisas espirituais que nos dão sustento e fortaleza para nós vencermos esse mundo material, que é um mundo de provas, é um mundo de expiações, é um mundo onde tudo é passageiro, onde tudo é cíclico, aqui tudo acaba, né? Aqui tudo passa. Então, é claro que esse era um dos recados. Um outro recado, é claro, que Jesus está querendo passar, e particularmente agora, para os seus discípulos que estão ali com ele, porque em breve ele faz a entrada triunfal em Jerusalém e logo depois ele é julgado, ele é condenado e tudo mais. Então a gente sabe que ele está nos finalmente da sua missão. Ele está dando um outro ensinamento específico para os seus discípulos. É que eles viveriam horas penosas, momentos de provas definidoras de rumos. E que Jesus, ao mesmo tempo, queria chamar atenção para eles da necessidade deles darem frutos, de não viverem de aparentes virtudes, que era o que aqueles sacerdotes, o que aqueles doutores da lei viviam, de aparentes virtudes, e se fortalecerem nos ensinamentos que ele havia deixado, e nos ensinamentos, é claro, também, que estava lá no Torá, que representava a primeira revelação. Mas os ensinamentos mesmo, e não aquilo que tinha sido burlado, ou tinha sido negligenciado, ou mal interpretado pelos doutores da lei, ou interpretado segundo as intenções dos doutores da lei. Então, Jesus estava chamando atenção para eles, se fortaleçam, não sejam como essa figueira, que vive só de coisas externas, de exteriorização, de coisas externas, de exteriorizações. Procure desenvolver valores internos para lhe darem verdadeiramente suporte e condições, porque vocês viverão momentos de provas e expiações, vocês viverão horas penosas. Eu estou para partir. E se vocês não tiverem verdadeiramente algo dentro de vocês, se vocês não tiverem frutos, bagagem interna, vocês não vão suportar. Então, é claro que Jesus, ele também se preocupava em passar um ensinamento para os seus discípulos também. Se ao mesmo tempo ele faz uma crítica aos representantes legais daquele povo, da missão que eles haviam negligenciado, ele também deixa um consolo, uma mensagem de consolo e fortaleza para os seus discípulos, e ao mesmo tempo ele deixa para nós, 21 séculos depois, ele nos deixa um alerta. Não viva de coisas externas. Não pareçam ser aquilo que vocês não são. Não vivem do parecer ter, porque o ter, ele é passageiro. Viva do ser, do desenvolvimento interno, do autoconhecimento. Busquem a fortaleza interna para poderem passar pelas provas e expiações, passarem por essa dimensão onde tudo é temporário, para que vocês possam sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, é claro que Jesus, numa linguagem de síntese, ele deixa inúmeros ensinamentos dentro desses simbolismos para todos nós, mesmo passado 21 séculos. E aí, uma outra coisa que é de suma importância, deixa eu ver aqui o meu tempo, né? Onde Jesus, então, nos finalmente dessa passagem, dessa parábola, ele diz assim, tanto é que ele está reforçando os processos internos de todo mundo, né, para que a gente desenvolva os processos internos, para que a gente tenha fortaleza. Ele fala assim, em verdade, vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, e hoje a gente diria, a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É a fé que interroga, é a fé que faz aquelas perguntas de como, para quê e por quê, ou como, por quê e para quê. É a fé que pode interrogar todas as coisas, a fé que é capaz de fazer os seus questionamentos, é essa fé raciocinada. Então ele diz, se você tiveres fé sem duvidar,
E sem dúvida, porque você já fez uma série de perquisições, uma série de perguntas, uma série de refutações, e você, portanto, já superou todas as dúvidas, porque só através das refutações é que nós vamos vencer as dúvidas. Essa é a realidade. Então, se você tiveres fé, sem duvidar, farei não só o que eu fiz com a figueira, de forma simbólica, né? Mas até mesmo se disserem a esta montanha, erga-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que perdis com fé em oração vos recebereis. Então, Jesus dá outra dica. Procure desenvolver a fé. E para nós, hoje no século XXI, mais do que nunca, que a gente está com a consciência muito mais dilatada do que nós estávamos se nós estivéssemos lá presente, provavelmente a gente estava naquela época por ali, né? Se a gente tiver essa fé, sem dúvida, seja fé que perquiriu, a fé que já refutou tudo, mas essa fé forte, sem medo, sem dúvida, você vai poder fazer muito mais. Então, Jesus fala, e a fé é algo que te leva para o atemporal, para os valores espirituais. Como eu desenvolvo os valores espirituais? De dentro para fora. Eu tenho que adquirir bagagem, colocar os ensinamentos aqui dentro de mim e vivenciá-los, que também não basta só colocar dentro de si e não vivenciá-lo. É preciso ação, é preciso convivência. Então, a gente sabe que, por isso que Tiago disse, a fé sem obras é morta. Né? A fé sem obra é morta. Então, não é só aquilo que a gente trouxe para dentro, mas é obrar o tempo todo, é agir. É na convivência aqui na Terra, é na convivência com aquilo que está errado, que é aquilo que é antagônico às leis de Deus, é na convivência com as pessoas difíceis, é na convivência com as tentações que nós vamos adquirir bagagem e fortaleza interna. Porque é muito fácil a gente ter fé e ficar apartado, morar numa ilha sozinha, sem provas, sem expiações, sem tentações. A questão é ter fé e botá-la em prática nos momentos de dificuldade. Então, se a gente tiver essa fé sem refutação, que é a fé da prática, nós poderíamos fazer muito mais. Então, é isso que Jesus está abrindo para todos nós. Portanto, como diz agora também Humberto Roda, ele diz assim, a maldição não se refere, portanto, ao símbolo material, à figueira física, mas sim ao simbolizado espiritual da figueira metafísica, ao homem espiritual estéril, que é aquele que é o homem espiritual só de fachada. Era o que acontecia com os doutores da lei, e é o que pode ainda acontecer no século XXI, sermos os religiosos só de fachada. Religiosos só de fachada. Quando a gente é religioso só de fachada, a gente é uma figueira estéril. Mas quando a gente é um religioso que está ali, tentando viver como está lá no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações, se ele é esse espírito, ele não é uma figueira estéril, mas ele é uma figueira que pode produzir muitos frutos. Então, Humberto Roda, ele coloca assim, ao homem dotado de livre-arbítrio não tem apenas a possibilidade de ser frutífero em condições favoráveis. Pode ser frutífero também em circunstâncias desfavoráveis. Por quê? Aquela figueira estava sofrendo um determinismo. Qual era o determinismo da figueira física? Ela não pode dar figos em épocas que não é figo. Ela é regida pelo determinismo. A figueira só vai dar figo quando for época dela dar figo. Mas ao homem que tem livre-arbítrio, este não. Este pode dar fruto em qualquer etapa da sua vida, em qualquer momento da sua vida. Todas as condições externas da nossa vida podem estar totalmente desfavoráveis, que nós poderemos produzir figos. Mas já para a figueira física, não, ela é regida pelo determinismo, então ela precisa de quê? De estações, de tempos adequados para ela produzir figos. Nós não. Nós, como somos dotados de livre-arbítrio, nós podemos produzir figos em todas as épocas. E é essa a proposta de Jesus, produza figos principalmente nas épocas desfavoráveis da sua existência. Porque você vai precisar dele para não ter fome. Porque senão vai vir a época desfavorável da sua vida e você vai ficar esfaimado, morto de fome no meio de um monte de provações. Porém, se você tiver bagagem interna, você terá alimento
para passar por aquele revés da vida material, da vida física, da dimensão material, e conseguirá sair de lá vitorioso. Então, era o ensinamento que Jesus queria ir ampliando e deixar para todos nós. Deixar isso para todos nós. E como? Né? Vamos voltar à questão da fé. A fé aqui é de fidelidade, sejam fiéis. Sejam fiéis, aquela fé que refuta, que a gente viu. E aí, interessante, um outro simbolismo ali que eu comecei a refletir, que Jesus disse, se a gente tiver essa fé que refutou, essa fé que já passou por um monte de provas, já passou por um monte de questionamentos, você já fez, enfim, 1000 perquirições, já refutou 1000 vezes e agora você tem certeza absoluta daquilo que você está acreditando? Certeza absoluta mesmo? Ele disse que a gente poderia fazer o quê? Fazer com que falasse com esse monte para sair daqui, erguer-se e precipitar no mar. Olha que interessante. O monte representa a matéria sólida. Então, Jesus disse que você poderia pegar uma matéria sólida e jogá-la, levá-la, né? Atirá-la, né? Precipitá-la no mar. Então, Jesus está falando de 2 estados da matéria, um sólido e outro líquido. Então, se eu tiver essa fé que já refutou e está embasada dentro de mim, é claro que eu vou estar num outro estado vibratório. Porque ele está falando de 2 estados vibratórios da matéria, o sólido e o líquido. São 2 estados vibratórios da matéria diferenciados. Então, ele está dizendo que você vai estar em outro estado vibratório. E com outro estado vibratório, você vai ter a capacidade de cada vez mais dilatar a sua consciência e compreender, ver e viver melhor as leis de Deus. Então, quanto mais você tiver fé, mais fé você vai tendo, mais você vai entender as leis de Deus, mais força interior você vai ter. Então, é um outro simbolismo que a gente pode ir reforçando todas as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. É fantástico, né? É fantástico. Os ensinamentos de Jesus são fantásticos. E finalzinho dessa parábola, Jesus diz assim para os seus discípulos que estão ali: e tudo o que pediste na oração, crendo, o recebereis. Essa passagem foi feita uma pergunta a Emmanuel no Consolador. Perguntaram assim: e tudo o que pediste na oração, crendo, recebereis. Fizeram para Emmanuel. Como é que você interpreta isso, Emmanuel? E Emmanuel diz assim: esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Uma pergunta de Emmanuel. O seja feita a vossa vontade da oração comum, que também isso está lá, na oração comum, Pai Nosso, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito, ou a condição de vida mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho, olha lá, né? A obra junto com a fé, né? A prece do trabalho e a dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então, entendo, seja feita a sua vontade, Deus vai providenciar tudo o que proverá o espírito, ou a condição de vida mais útil, conveniente e necessária ao seu progresso espiritual. Porque imagina, a gente ia pedir 1000 bobagens, né? Senhor, me dá uma casa nova, um carro novo, um celular. Deus vai te prover, mas tudo que for bom para você a nível de evolução espiritual, porque o que ele quer é te tirar desses ciclos reencarnatórios de dor, né? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, essa parábola, né, não é um ato, como a gente viu, vamos finalizar, um ato de reprovação de Jesus, uma maldição. Não, não é isso. Atrás, porém, da destruição da figueira, havia um significado parabólico que a gente já viu. E que significado era esse? A figueira havia falhado na sua missão e, portanto, foi destruída. A missão do povo judeu era passar para toda a humanidade a ideia de um Deus único, fortalecer isso, provar isso, mostrar isso para todos os povos. O que eles fizeram? Eles se fecharam somente dentro deles
e era o Deus deles, e aquele Deus era deles, e o resto da humanidade eram os gentios. Eles eram os mais importantes, porque eles eram os únicos de Deus, do Deus verdadeiro. Eles falharam. Né? A nação de Israel é retratada como a figueira, como a gente viu, por isso que estava falando dessa. Ele veio para ela, sua nação, com a esperança de encontrar frutos. Mas o que Jesus encontrou? Claro que ele não foi uma surpresa para ele, né? Mas ele estava mostrando para os discípulos: eu vim aqui esperando que eu receberia frutos. O que eu estou encontrando? Só formalismos religiosos, só aparências, só gente parecendo ter ou parecendo ser, mas ninguém verdadeiramente vivendo a mensagem, as leis de Deus. Então, a figueira estéril era a própria nação. A figueira estéril é todos aqueles que não vivem a mensagem, as leis de Deus, que não conseguem ser, né? Passarem pelas provas e expiações e darem os frutos. Esses são também a figueira estéril. Para finalizar, que a gente tem só alguns minutinhos, eu vou ler rapidamente uma outra pergunta do Consolador, onde fizeram a seguinte pergunta para o Emmanuel: deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Então, eu vou ler só um trecho, tá? Para a gente formatar, fechar direitinho que realmente esse povo tinha uma missão e falhou. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. Então, só eles que foram capazes, mas não passaram isso para diante. No livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar outra referência com relação à missão desse povo e mostrando que ele falha. Então ele diz assim: dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Consciente da sua superioridade e seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. E para finalizar, para a gente entender por que eles falham mesmo, a gente já viu que é pelo orgulho, Emmanuel coloca assim: e recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Pô, se Jesus já sabia que eles eram orgulhosos, por quê? Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, isso é importante, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pediria de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigissem um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Então isso nos chama muita atenção de que muito que nos é dado, nós muito devemos. Aquilo que temos em abundância, devemos. E se temos, vamos dar logo, gente. Não vamos enterrar o nosso talento, porque depois, quando nós formos chamados para apresentar as contas dos nossos talentos, nós vamos falar o quê? Eu enterrei? Então foi por isso que foi dado a esse povo essa missão. Para finalizar, refletindo, nós jogamos alguns pontos e demos referências para vocês em casa prosseguirem, né, nas suas reflexões de casa. E refletindo ainda um pouco mais sobre a parábola da figueira que secou, nós hoje temos que nos perguntar: e nós? Que tipo de figueiras que nós somos hoje, no século XXI? No entendimento de que nós temos todo esse material, toda essa compreensão das leis de Deus. Que tipo
de figueira que nós somos. Então, eu desejo a todos uma noite de paz, de luz, de muita reflexão e que a paz de Jesus possa ficar aqui, ó, dentro dos nossos corações de uma forma muito significativa e que possamos tirar o máximo que nós pudermos da letra e espírito. E é claro que cada vez que a gente estudar essa parábola, só quero deixar bem claro para vocês, a gente vai ver coisas diferentes, porque é assim, a gente vai evoluindo pouco a pouco. Até eu, quando já estudei essa parábola, 30 anos atrás, eu vi ela de uma forma. Hoje eu vejo de outra, né, Patrícia? Amanhã, quando a gente estudar de novo, a gente vai ver de outras coisas. Né? Então, uma boa reflexão para todos nós, para mim também. E que bom que é assim, né, Enia? Cada vez que a gente vai, algo diferente a gente vai tirando dali, né? Assim a gente vai evoluindo. Imagina, você lê um livro 10 vezes e as 10 vezes você entender só a mesma coisa, né? Algo está errado. Né? Então, o ideal é que seja assim, a gente sempre vai tirando algo diferente, até a paisagem mesmo, né? Quando a gente olha de manhã, quando olha à tarde, para o mesmo lugar, todos os dias, eu falo isso aqui em casa, falo, gente, todos os dias eu olho para os mesmos lugares da natureza, mas não tem um dia que seja igual ao outro. Né? Então, acho que a vida é essa, né? A gente buscar esse interior, né? Sim. E é isso. Vamos aqui agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Teve um convite aqui. Eu ia até te pedir se eu poderia responder a Marlene, pode? Pode, pode. Marlene, Aqui. eu aceito sim, eu vou te responder lá no Face, embaixo, eu vou te colocar o meu contato, meu celular, e a gente pode fechar uma palestra aqui, que é pertinho da minha casa. Ai, que delícia. Vai só para essa rua. Eu olhei aqui, eu falei, Obrigada. não posso esquecer de avisar para a Eni. Então, meus irmãos, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, né, vibrando, porque quando a gente está junto, né, falando de Jesus, numa parábola tão importante que nos faz refletir, né, que fruto é esse que está dentro da gente, né? E quando a gente está junto, a gente emana coisas mais positivas, uma vibração muito maior, e que isso tudo, a espiritualidade possa fazer uso, né, do que a gente tem de melhor dentro de nós, para se estender aí para o nosso planeta, que precisa muito que a gente se modifique realmente para que a gente consiga ter um planeta melhor. Não, como a própria música disse, né? Que haja mais amor. E aquilo que eu quero é que seja aquilo que eu emane. Então, que a gente possa ter aí uma semana com muita luz e muita paz. E pedindo a Eni se ela pode fazer a nossa prece final. Posso sim. Por favor. Obrigada. Senhor Deus, nosso Pai, um Pai de infinita misericórdia. Jesus, nosso modelo e guia, a nossa gratidão eterna por ter vindo até nós e trazer tantos ensinamentos, tantas reflexões. É a verdadeira demonstração do amor. Nos ensinar, nos deixar ensinamentos e reflexões para que nós possamos superar a nossa atração pela matéria, os nossos vícios, as nossas imperfeições e podermos ir na direção do reino dos céus, que está aguardando a todos nós. Gratidão, Senhor, por tudo isso e que possamos agora, unidos que nos encontramos, vibrar paz e amor por todo o nosso planeta Terra. Que essa paz, esse amor possa penetrar no coração de cada um, encarnado e desencarnado, fazendo desabrochar uma semente de paz e de amor para que em todos os pontos desse planeta, onde ainda reinar a treva, a dor e a dúvida, elas possam ser dissipadas pelos ensinamentos,
pelas leis de Deus e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão eterna, que a tua paz e teu amor possa permanecer com todos nós durante toda essa semana que se inicia. Muito obrigada. Obrigada a todos. Seja. Muito obrigada. E uma última coisa, que possamos nunca esquecer de viver com alegria, gratidão no nosso coração. Isso é a maior imunidade de qualquer coisa que possamos ter na vida. É a alegria de viver e gratidão. Uma boa noite.